Falar de especificações nem sempre é tão fácil quanto parece. Por isso, eu costumo deixar para quando surgem notícias desse tipo, para comentar em um vídeo às vezes que sai um pouco depois, mas mais caprichado. Bora falar sobre novos vazamentos do PlayStation 5 Pro, que caras, tá muito interessante. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E hoje eu quero trazer aqui para vocês novidades quentinhas a respeito dele, o PlayStation 5 Pro. E por que trazer novidades do aparelho, né? Porque eu sei que vocês naturalmente vão comentar, mas Lorde, tá sem jogo para lançar junto com o PlayStation 5 Pro, né? Pra que falar disso? Bom, porque uma hora o jogo vai chegar mesmo. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é um dossiê completo sobre essa questão de jogos aí do PlayStation, o que tá acontecendo e tudo mais. Então se você quer saber minha opinião, assiste o vídeo que eu deixei, foi um dossiê completo, um documentário bem resumidinho pra vocês. Tá aqui no comentário fixado, tá? Desse vídeo. E vamos lá, meus amigos, hoje a gente vai mudar então um pouco o foco do assunto, esquece essa questão de jogos por enquanto, vamos focar no hardware do PlayStation 5 Pro. Até agora, tá? Vamos deixar uma coisa muito clara, não houve um posicionamento oficial da Sony, ou seja, galera, ó, tá aqui o PlayStation 5 Pro, tá? Agora vocês podem fazer a pré-venda, isso, aquilo, outro, mas nós temos informações muito consistentes, né, que já estavam vindo de insiders há muito tempo. Então, pra você que não acompanhou, né, tudo isso, vamos para um pequeno resumo antes de falar da bomba de hoje. Notícias sobre o PlayStation 5 Pro esse ano, a gente teve cerca aí de umas 4 a 5, tá? Então a gente começou, né, com aquele suposto vazamento lá, de que seria lançado em setembro desse ano, né, ou mais para o final do ano. Depois a gente teve um vazamento daquele canal More Laws Dead, né, falando a respeito das especificações, documentos vazados, que muitos insiders confirmaram que eram legítimos mesmo, aqueles documentos, que são aqueles documentos que falavam sobre o poder do PlayStation 5 Pro. Muita gente, no ano passado, chegou pra mim ali, cara, querendo me dar uma voadora, né? Quando eu falei que era perfeitamente possível que esse console chegasse com mais de 20 teraflops de potência, né? E, cara, nossa, eu fiquei assim embasbacado de ver como que tinha gente que tava quase me xingando, né, por eu ter falado isso, dizendo que eu tava inventando coisa, né? Inclusive tinha até uns malucos de PlayStation também falando isso. Aí chegou os rumores aí oficiais, vamos dizer assim, dos insiders que são renomados aí na indústria, por exemplo, Tom Henderson e tudo mais, e confirmaram que na verdade isso aí, ó, pode ser até muito mais do que só 20 teraflops. Por fim, a gente teve até agora, né, uma, entre aspas, confirmação do rumor de que o PlayStation 5 Pro terá cerca de uns 33 teraflops, né, na casa dos 30, tá? E dentre essas informações, a gente viu que, obviamente, o aparelho vai contar com uma GPU muito mais poderosa, né, que teria ali cerca de 50, 60 unidades computacionais, os famosos CUs, né, que estariam rodando aí a um clock que é maior do que o padrão, né, nos consoles aí do mercado, ou seja, é um ganho absurdo, né, de potência que o console poderia trazer. A gente fez então um último vídeo a respeito disso, onde eu falei pra vocês sobre a possibilidade de esse aparelho ter unidades computacionais dedicadas, assim como funcionam as unidades nas placas da NVIDIA, que são os famosos Tensor Cores, né, unidades separadas para trabalhar ali com instruções de 8 bits, que são usadas para Machine Learning, né, e isso dá um boost muito grande nas placas, por exemplo, no caso dos PCs, né? Então, quando surgiu essa tecnologia, por exemplo, da NVIDIA, né, o famoso DLSS, que faz uso dessas unidades computacionais dedicadas para instruções de Machine Learning, a gente viu muita gente que tinha placa de vídeo mais modesta ganhando um upgrade em termos de poder, né, computacional, vamos dizer aí entre aspas, porque os jogos que exigiam que você comprasse uma placa melhor, agora através do DLSS rodavam com a mesma qualidade numa placa melhor, numa placa mais modesta, né? Então é um upgrade que só era possível nas placas da NVIDIA graças aos Tensor Cores. E algo muito similar é o que se espera também do PlayStation 5 Pro. Isso eu já venho comentando com vocês há muito tempo. O PlayStation 5 Pro, ele vai ser o aparelho que vai abrir as portas para um novo mercado de consoles, onde quem não tiver Machine Learning dentro do seu hardware vai sair perdendo. Porque,
obviamente, Machine Learning vai trazer um upgrade muito colossal. Vocês imaginam como que vai ser no PlayStation 6, quando essa tecnologia já estiver totalmente maturada, né, dentro ali do centro de pesquisas, né, de desenvolvimento da Sony, por exemplo. Porque também é aquela coisa, né, a Sony tá começando agora a entrar nesse mercado, e inclusive ela tem uma tecnologia própria, né, de acordo com os insiders, chamada de PlayStation Spectral Super Resolution, que seria o PSSR, que é equivalente, né, em teoria, ao DLSS da NVIDIA. Então vocês imaginam só o boost que isso não dá no console. E aí, a gente ficou na dúvida, né? Uma informação que ainda não tinha sido confirmada, que era o seguinte: desses 33.5 teraflops estimados aí do PlayStation 5 Pro, a gente vai ter então essas unidades adicionais, né, que seriam os Tensor Cores do PlayStation, que vão possibilitar, né, que esses 33.5 teraflops trabalhem, né, com instruções de 16 bits ao invés de 8 bits, que seria, né, para os games. Ou seja, a gente não perderia, em teoria, tanto poder computacional dividindo, né, o processamento entre Machine Learning e o processamento normal, né, das instruções para os jogos, porque isso, em teoria, comeria parte desse poder, né, de 33.5 teraflops. E aí a gente teorizou, no último vídeo, a possibilidade da Sony fazer uma divisão ali. Tanto as unidades computacionais vão ser compatíveis com instrução de 8 bits, e as outras unidades vão trabalhar com as instruções normais. De 33.5 teraflops, será que 10, né, teraflops ali não vão trabalhar com Machine Learning, e os outros 22, 23.5 ficariam só para o processamento normal ali de instruções para os jogos? Então a gente não sabe. E aí, justamente onde entram as duas novidades que surgiram, mais precisamente, galera, no dia 21, e essa notícia vocês já devem ter visto, porque eu vi que saiu já em alguns canais, então eu vou usar isso aqui como um trampolim, tá, para a parte final aqui do vídeo que aqui interessa, que foi uma análise, tá, de programação, se eu não me engano, do jogo No Man's Sky, que estaria recebendo agora um novo patch de atualização para usufruir melhor, né, das capacidades dos consoles da geração atual. E nesse patch, na análise, né, dos códigos do jogo, descobriram um código que faz referência a ninguém menos que o PlayStation 5 Pro. Então, na verdade, essa notícia serve mais para, entre aspas, aí, confirmar a existência mesmo do PlayStation 5 Pro. A gente viu que os dev kits do PlayStation 5 Pro, de acordo com os vazamentos, eles são idênticos aos dev kits do PlayStation 5 base, ou seja, aquele dev kit ali em formato de V, né? E nesses códigos que foram aí aparentemente vazados, a gente tem uma linha deles que fala sobre os presets gráficos selecionados com o codinome Trinity. E galera, Trinity é o codinome utilizado para o projeto do PlayStation 5 Pro. E o que chama atenção, né, que é o que a gente já suspeitava, é que as melhorias de qualidade, elas são realmente substanciais. Não é uma coisa de outro mundo, né, porque é aquilo que a gente fala. O PlayStation 5 Pro, a ideia não é ele ser uma geração acima do PlayStation 5 base. É ele ser aquela atualização, né, de meio de geração, que não seja capenga quanto foram, por exemplo, o PlayStation 4 Pro e o Xbox Series X, né, que vinham ali muito capados, né, não melhoravam a CPU, melhoravam mais na parte do gráfico, mas os jogos dificilmente podiam chegar a 60 FPS porque a CPU limitava demais, né? E já nesse projeto parece que não, né? O PlayStation 5 Pro, ele tem capacidade, ao que tudo indica, de rodar em 60, aquilo que o PlayStation 5 base não consegue. A gente percebe que muita coisa, galera, está setada, por exemplo, no Ultra. Outros presets gráficos aqui embaixo, né? A gente vê que também está mencionando sempre Ultra, Médio, Ultra, Alto, ou seja, né, o PlayStation 5 Pro em termos de qualidade de texturas e outras coisas, né? Por exemplo, a gente vê Shadow Quality, a qualidade de reflexos, a gente vê qualidade de pós-processamento, de efeitos, qualidade de terreno, aqui tá tudo descrito aqui, ó, tem qualidade de textura, então tá tudo no alto, né? E a gente sabe que os consoles dessa geração, eles costumam ter um preset que às vezes ficam no mínimo e às vezes, em alguns presets, eles ficam no alto, e em casos mais distintos até no Very High, mas não é necessariamente padrão, né? Ainda mais dependendo da resolução com a qual eles rodam. Então, por exemplo, nesse print que vocês estão vendo aqui, né, é dito que a resolução desse game aqui em específico seria de 1728p, ao invés de 1296p, que é o padrão do PlayStation 5 base. Então você tem um acréscimo de 77% a mais de pixels na tela. E aí, galera, por fim, a gente tem uma revelação, né, que parece ser aí uma informação ainda não confirmada, mas que é perfeitamente possível, que seria, né, a possibilidade do PlayStation 5 trazer funcionalidades do RDNA 4, funcionalidades essas que ainda nem estão presentes nos PCs. E essa, galera, é uma novidade interessante e muito plausível, porque o que acontece, né? Esse negócio dos consoles lançarem totalmente defasados em frente aos PCs
né? Nessa atual geração de consoles mudou completamente. O PlayStation 5 e o Xbox Series X, quando foram lançados, eles batiam de frente tranquilamente com os PC daquela época, caras, né? E a gente vê eles rodando ali os jogos sem problema nenhum, né? Muito pelo contrário, pra você ter um PC equivalente a esses dois consoles lá no começo, cara, era muito difícil, hein? Você tinha que gastar uma grana desgraçada. E mesmo assim, os PCs ainda não tinham a mesma tecnologia que esses consoles tinham. Por exemplo, esse método de acesso, né, direto aos arquivos do SSD, para serem descompactados ali direto na GPU e tudo mais, era coisas que não existiam no PC, por exemplo. No PC só foi existir o Direct Storage cerca de 1 a 2 anos depois que lançaram esses consoles. Então, para você ver, né, o SSD do PlayStation 5, o sistema de I/O dele, era incomparável até uma boa parte aí de tempo antes de sair algo similar no PC. Então isso mostra que as empresas, elas estão começando a criar cada vez mais, né, essas máquinas já preparadas para o futuro, né? Porque, por exemplo, um PC daquela época ainda roda muito de boa, né? Muitos jogos hoje em dia, talvez não mais nos presets máximos, mas eles rodam. E a mesma coisa esses consoles, o que foi totalmente diferente da geração passada, onde a gente já tinha um PlayStation 4 defasado, um Xbox One mais defasado ainda, né? Naquela atualização mid-gen continuava meio capenga, né? Não conseguia trazer grandes coisas, e já nessa geração não, né? Então, tanto o cara que tem um PlayStation 5 como o cara que vai ter um PlayStation 5 Pro continuam e continuarão muito bem servidos até o final da geração. Mas e aí, né? E você se interessa por um PlayStation 5 Pro? Eu vou falar pra vocês que do ponto de vista de entusiasta, nessa geração pode ser até que eu me interesse a comprar um PlayStation 5 Pro, tanto para conteúdo aqui do canal, quanto para também ver, né, essas novas tecnologias que vão abrir, que estão abrindo essa divisória, né, esse novo caminho para as gerações de consoles que vão seguir aí pela frente. Então, diz aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Eu achei essa notícia aqui muito interessante, né? A gente vai começar a ver o amadurecimento dessa tecnologia dentro da Sony, que é muito importante para a chegada de um PlayStation 6. E que, inclusive, a Sony, nesse atual momento, está saindo na frente da sua concorrência fazendo isso. Porque começa agora no PlayStation 5 Pro, os caras já vão pegar a experiência, vão aprimorar ainda mais o PSSR quando chegar o PlayStation 6. E quando a gente for conferir esse resultado na próxima geração, a gente vai estar vendo a versão já 2.0 de uma coisa que a Sony já criou agora aqui nesse momento, né? Aquela semente que é plantada para depois você colher, o que foi totalmente diferente no caso de um PlayStation 4 Pro, onde não tinha nada muito ali do que ser aprendido, vamos dizer assim, né? Bom, então é isso, galera. Essas são todas as novidades a respeito do PlayStation 5 Pro. Quero saber o que vocês acharam, né, dessa informação. E não se esqueça, é claro, de deixar aquele like bacana aí no vídeo. Já falei, né? Tu platinou o game pra falar que não gostou depois. Tu assistiu até aqui porque tu gostou, vai. Não vem falar outra coisa, não. Deixa o like aí no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Bem-vindos ao PlayStation 1000 Grau. Oi, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre Trio.tech.br, o meu projeto, que é os fundamentos da engenharia de software pra galera que quer elevar o nível em relação a conhecimento de desenvolvimento de software e até mesmo a galera que é estudante, que tá na área. São mais de 30 horas de aulas ao vivo, 20 horas gravada e mentoria, exercícios e 24 projetos, incluindo o AIDA Pocket, contador de FPS, que você pode baixar de graça agora em aida.e.br. Muito obrigado aí pela galera do PlayStation 1000 Grau. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre conhecimento do desenvolvimento de software, bora lá, as vagas estão abertas e você tem um desconto especial nesse canal. Tchau, Lord. Te amo.